Se eu lhe perguntasse qual é a maior invenção da humanidade, qual seria a sua resposta? Há muitas opções. Seria o fogo, que nos oferece calor, proteção e a capacidade de cozinhar? Ou talvez você escolhesse a roda, que impulsionou o surgimento do comércio e das viagens. Embora ambos sejam excelentes escolhas, quando pensamos nas maiores invenções da humanidade, muitas vezes esquecemos uma das mais importantes, o dinheiro. Mas, ao contrário de outras invenções humanas, o dinheiro é imaterial. Talvez por isso não o consideremos da mesma forma que o fogo ou a roda, que são tangíveis. O dinheiro é apenas uma ideia, uma ilusão cujo valor não existe por si só, mas sim pelo valor que atribuímos a ele, pelo menos, o dinheiro como conhecemos hoje. No entanto, o fato de o dinheiro ser uma ilusão não diminui sua importância. Antes de criarmos o dinheiro, éramos forçados a trocar bens e serviços diretamente, no que chamamos de sistema de escambo, onde as pessoas trocavam produtos e serviços entre si. Como não havia um valor arbitrário para esses itens, cada troca era determinada pelo que cada parte estava disposta a ceder em troca de algo que desejava. Era como um jogo, se eu quisesse alguns dos seus vegetais para o jantar, mas só criasse gado, teria que lhe oferecer um de meus animais em troca de um saco de vegetais. Se quisesse um par de sapatos, mas só fabricasse tendas, teria que dar uma tenda inteira em troca de um par de calçados. E assim, já se pode ver um dos grandes problemas do sistema de troca direta, a assimetria. Como fabricante de tendas, eu certamente me sentiria lesado ao ter que trocar uma moradia completa por calçados simples. Sem um meio de troca padronizado, era difícil fazer com que duas pessoas que precisavam de algo específico chegassem a um acordo. Além disso, era necessário encontrar alguém que tivesse exatamente o que você queria e que, ao mesmo tempo, precisasse do que você oferecia, o que era complicado e ineficiente. E isso não era tudo, o dinheiro não é apenas um meio de troca, é também uma reserva de valor. Antes do dinheiro, algumas pessoas não podiam armazenar sua riqueza por razões que estavam fora de seu controle. Pense, por exemplo, no agricultor que vende tomates e no fabricante de tendas. O fabricante pode produzir várias tendas e trocá-las ao longo do ano, garantindo uma boa renda. Mas o agricultor que vende tomates só consegue negociar quando é época de colheita, e como os tomates são perecíveis, ele não pode armazená-los por muito tempo. Mesmo dedicando o mesmo esforço ao seu trabalho que o fabricante de tendas, ele não tem como garantir riqueza durante o ano inteiro. Havia também o problema de possuir algo que poucas pessoas desejavam. Hoje em dia, ao iniciar um negócio, dizem que você deve encontrar um nicho, um pequeno grupo de pessoas interessadas no que você oferece. No entanto, antes da invenção do dinheiro, esse conselho deixaria você sem nada para trocar. As pessoas mais prósperas eram aquelas que possuíam itens de grande demanda, como armas, peles de animais e sal. Logo, mesmo sem precisar desses itens, as pessoas começaram a acumulá-los para usá-los em trocas futuras. Assim, surgiu o dinheiro-mercadoria. As pessoas passaram a trocar bens e serviços por itens comuns, como sal ou armas, e usavam esses itens para adquirir o que desejavam de outros. De sal e armas a pequenas conchas e contas, a humanidade encontrou uma maneira mais eficiente de negociar e transacionar, em vez de trocar diretamente produtos e serviços por outros bens que talvez não fossem necessários no momento, você trocava por objetos arbitrários que representavam valor. Esses objetos podiam ser usados depois para obter o que realmente se desejava de outra pessoa. A ideia era brilhante, tão brilhante que o mundo gradualmente abandonou o sistema de escambo em favor do sistema monetário. No entanto, havia um problema com esse meio de troca, e para que o dinheiro tenha valor, ele precisa ser escasso. Quanto mais abundante é algo, menor é seu valor. Esse é um princípio básico da economia. Se todos podem obter algo com facilidade, ele não pode valer muito, certo? Assim, itens como areia ou conchas, que podem ser facilmente coletados em qualquer praia, não serviam como uma boa medida de valor. Em torno do ano 770 a.C., surgiram as primeiras moedas de metal na China. Em homenagem ao antigo sistema, os chineses criaram versões miniaturizadas das ferramentas que antes eram consideradas como moeda. As moedas eram circulares, facilitando o manuseio, e eram fundidas em bronze. Essa foi uma revolução, o dinheiro agora tinha valor.
Não se podia simplesmente ir a uma praia e encontrar bronze, ele era escasso e tinha valor. Naquela época, o dinheiro ainda não era uma ilusão, o valor de uma moeda era determinado pelo valor do metal do qual era feita. Se você possuísse uma moeda de 1 grama de ouro, ela valeria exatamente esse peso em ouro, algo que podia ser facilmente verificado. No entanto, os reis e governantes rapidamente descobriram o poder do dinheiro. Perceberam que quanto mais desses metais preciosos possuíssem, mais poder poderiam controlar. Em 600 a.C., Aliates, rei da Lídia, criou a primeira casa da moeda oficial. Ele produziu moedas com uma mistura de prata e ouro e estampou uma imagem nas moedas para representar seu valor. Assim, as pessoas podiam determinar o valor do metal que possuíam simplesmente observando a imagem estampada. Mas os reis do mundo queriam mais dinheiro, e os metais preciosos eram caros. O banco dizia que 1 libra esterlina britânica equivalia a 1 libra de prata esterlina. No entanto, quando o comércio internacional se desenvolveu, percebeu-se que as moedas de metal eram pesadas demais para serem transportadas a longas distâncias. Então, reis ao redor do mundo começaram a emitir certificados UIOO para facilitar o comércio a grandes distâncias. Como esses papéis eram carimbados pelo rei, as pessoas confiavam em seu valor e acreditavam que poderiam usá-los para recuperar o que valiam em moedas. E, de fato, isso era possível naquela época. Com o aumento desses certificados UIOO no mercado, a necessidade de moedas foi diminuindo até que, eventualmente, o papel valia o que acreditávamos que valia, mesmo sem ser trocado por peças físicas de ouro e prata. Desde os antigos reis até os governos modernos e bancos centrais, o dinheiro permaneceu uma ilusão, uma simples representação cujo valor é determinado pela importância que as pessoas atribuem a ele. A nota bancária de maior valor em circulação hoje é a de $10.000 de Singapura. Embora não seja mais produzida, essa única nota, o valor de aproximadamente $7.345 americanos, ainda é considerada moeda legal e pode ser usada para comprar coisas valiosas, como casas, carros e até metais preciosos como ouro. A produção da nota em si custa menos de 20 centavos, mas a ilusão do sistema de moeda fiduciária faz com que ela seja tão valiosa quanto 120 gramas de ouro. Fiduciário é o termo usado para descrever essa ilusão moderna. É uma palavra latina que significa o que assim seja e, no caso do dinheiro, é um decreto do governo que determina seu valor e o impõe como moeda legal. A ilusão do dinheiro é algo em que raramente pensamos, mas, assim como os reis de antigamente, os governos de hoje entendem o poder do dinheiro e sempre querem mais dele. Eles sabem que quanto mais dessas notas possuem, mais poder têm. E o que fazem? Podem simplesmente criar mais notas do nada. Sim, se, por exemplo, o governo dos Estados Unidos precisasse de $340 milhões para, digamos, outro jato F-22, eles poderiam simplesmente imprimir o dinheiro. Mas há um problema com isso, a inflação. Para que o dinheiro seja considerado valioso, ele deve ser um meio de troca. Portanto, a quantidade de dinheiro em circulação precisa refletir a produção de bens e serviços. Quando mais dinheiro é impresso do que existem bens e serviços, tudo mais constante, os preços aumentam e o valor do próprio dinheiro cai. É por isso que muitos economistas, assim como pessoas comuns, estão preocupados com a atual moeda de reserva global, o dólar americano. O ano de 2020 foi terrível para o mundo. Diante da pandemia, a maioria das economias precisou ser paralisada, e a oferta de bens e serviços se reduziu drasticamente. Como não havia dinheiro suficiente circulando para manter a economia em funcionamento e evitar o colapso, o governo dos Estados Unidos começou a imprimir dinheiro em um ritmo nunca antes visto. Atualmente, 40% dos dólares americanos em circulação foram impressos nos últimos 18 meses. Isso é alarmante. E como a produção do país não aumentou proporcionalmente, eventualmente os preços dos bens e serviços podem começar a disparar. Esse efeito pode ser visto nos preços de commodities, como a madeira, que triplicou de preço em um ano. Se você ainda não percebeu, alguns preços nos restaurantes que você frequenta estão um pouco mais altos do que no ano passado. Pode ser um aumento pequeno, talvez o guacamole na Chipotle tenha aumentado 20 centavos, mas está acontecendo. Na superfície,
Parece uma coisa boa que os governos tenham decidido enviar cheques de estímulo e de seguro-desemprego a seus cidadãos, mas, na realidade, é uma faca de dois gumes. Claro, isso ajuda aqueles que mais precisam, e isso é positivo. Estamos em um ponto onde, devido à inflação e à desaceleração econômica, muitas pessoas não conseguem os empregos certos nos momentos certos. Às vezes, não é nem porque não querem, mas porque a situação é pior que a alternativa. Nos Estados Unidos, por exemplo, garçons não são obrigados a receber sequer o salário mínimo por lei, alguns ganham de 2 a 3 dólares por hora, com o restante da renda vindo de gorjetas. Mas, com restrições em vigor e menos pessoas saindo, há menos clientes, e portanto, menos gorjetas. Se seus funcionários não estão ganhando o suficiente, vão pedir demissão. Se seu negócio não tem funcionários para funcionar, ele vai falir. É um efeito dominó. Mas o que fazer quando você pode ganhar mais com seguro-desemprego e cheques de estímulo do que trabalhando? Para que procurar um emprego? O Federal Reserve dos Estados Unidos tem uma forma muito discreta de essencialmente criar dinheiro do nada e injetá-lo na economia, sem que as pessoas pensem muito a respeito. Antes de 2020, a dívida dos Estados Unidos era de 29 trilhões de dólares, um valor inconcebível. Essa dívida é adquirida em forma de títulos e notas do Tesouro, que são basicamente papéis que dizem que o governo lhe pagará determinado valor mais juros. Atualmente, um título do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos oferece um retorno de cerca de 1,23% ao ano no vencimento. Assim, se você investir $1.000 hoje, terá um lucro de 12,30 dólares em 2031. Isso já parece péssimo, mas, para piorar, nem cobre a inflação, que é mantida em torno de 2% ao ano. Investir em notas do Tesouro do seu próprio país, que emite a moeda que você usa diariamente, faz com que, ao longo de uma década, você perca poder de compra. Ele é enfraquecido diariamente. Mesmo assim, bancos, empresas e pessoas ao redor do mundo compram esses títulos, e o governo usa todo esse dinheiro arrecadado como bem entende. No entanto, quando chega a hora de pagar sua dívida, todo o dinheiro arrecadado já foi gasto, então compram de volta os títulos e notas do Tesouro, mas apenas das grandes instituições financeiras e pagam com. Desde março de 2020, o Federal Reserve criou mais de $1 trilhão do nada ao recomprar títulos, e planeja continuar fazendo isso por tempo indeterminado. Com esse novo dinheiro injetado pelo governo, os bancos agora podem oferecer mais empréstimos, ganhar mais juros e ajudar a expandir a economia, mas isso aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, reduzindo o valor de cada dólar. Com pacotes de estímulo e infraestrutura que somam trilhões de dólares, fica a dúvida sobre quanto tempo isso pode durar. O novo dinheiro rouba valor do antigo, o valor em sua conta bancária permanece o mesmo, mas, devido ao novo dinheiro impresso do nada, seu dinheiro já não vale tanto quanto antes. Basicamente, cada segundo em que você armazena sua riqueza em uma moeda fiduciária, como o dólar americano, ela está sendo desvalorizada. Você pode observar seu saldo bancário, e, dia após dia, conseguirá comprar menos com o que possui. A realidade de que o dinheiro é apenas uma ilusão é algo que devemos aceitar, pois somente então o caminho para a liberdade financeira se torna mais claro. É tudo um jogo que nunca termina. Compreender que o dinheiro não possui valor intrínseco em si, mas apenas o valor que lhe atribuímos, evitará que você tente acumular riqueza em moeda. Em vez disso, usar esse dinheiro para adquirir ativos que se valorizem mais rápido do que a inflação é a única forma de vencer o jogo, embora não seja realmente uma vitória, mas sim evitar a perda total. Com mais e mais dinheiro sendo impresso diariamente, o valor de cada dólar em seu bolso continuará a diminuir, mas o valor em dólar dos ativos ao redor do mundo continuará a aumentar. Porém, tudo não passa de uma ilusão, uma cortina de fumaça. Um mercado de ações que parece estar sempre subindo pode dar a impressão de que está tudo bem, mas não está. Tudo é denominado na mesma moeda que está lentamente morrendo a cada dia. Por exemplo, se você denominasse o índice Dow Jones, que mede o desempenho de 30 grandes empresas dos Estados Unidos, em termos de ouro ao invés de dólares, veria que estamos praticamente no mesmo lugar que estávamos em 1997. Fumaça e espelhos. Mas qual é o objetivo final de tudo isso?
Com o dinheiro fiduciário e uma oferta ilimitada de moeda, o valor de cada unidade monetária continuará a diminuir até o fim dos tempos? A diferença entre ricos e pobres continuará a crescer cada vez mais? Ou finalmente resolveremos um problema tão antigo quanto a própria humanidade e deixaremos de colocar nosso sucesso financeiro nas mãos daqueles que o destroem dia após dia? Só o tempo dirá, mas saiba que existe uma saída.